Olha, a Bolsa de Valores brasileira bateu um recorde histórico nessa segunda-feira, 19 de agosto de 2024, entrou para a história da Bolsa brasileira. A Bolsa bateu um recorde em pontuação, como se fala, em pontos. Foram 135.778 pontos, com uma alta de 1,36 nessa segunda-feira. O que são os pontos? Os pontos são uma forma de medir a valorização das empresas que são negociadas dentro do Ibovespa, que é o índice que reúne as principais ações de empresas negociadas na Bolsa de Valores. O pano de fundo principal, Megali, como você falou, é a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. A gente meio que entrou de novo, o mundo, né, não só aqui no Brasil, naquele modo do final do ano passado, começo desse ano, quando havia expectativa de que os Estados Unidos começassem a cortar juros e, com isso, os investidores, então, começam a se movimentar no mundo em busca de rentabilidades maiores. A diferença do final do ano passado para esse momento, o que os analistas estão dizendo, é que parece que está muito claro agora que o Banco Central dos Estados Unidos vai começar a cortar juros no mês que vem, agora em setembro. E, com isso, a gente já percebe uma entrada maciça de investidor estrangeiro aqui no Brasil. Isso é um termômetro importante, mesmo que a gente não invista na Bolsa de Valores, né? Parece algo muito distante, mas significa que as empresas brasileiras elas estão sendo mais valorizadas. É um sinal de confiança no país. E por quê? Um outro motivo, não só essa questão da rentabilidade, é porque as empresas brasileiras, assim como a economia brasileira, ela tem dado resultados bem melhores. A gente tem falado disso aqui. Não só os dados da economia brasileira estão vindo mais fortes esse ano do que se previa, como os últimos balanços também corporativos vieram acima do previsto agora no segundo trimestre. Então, você tem uma série de motivos aqui que são vistos como motivos que atraem a atenção de investidores mundo afora. É importante a gente poder atrair esses investimentos. A Bolsa brasileira hoje é considerada barata. O que os analistas fazem, normalmente, na hora de decidir onde vão botar o dinheiro, além de olhar toda a questão da segurança, claro, né, o quanto que é o preço da ação em relação ao lucro esperado para daqui a 12 meses. Então, essa relação preço-lucro é bem abaixo do histórico aqui do Brasil. Então, é considerado barato hoje investir na Bolsa de Valores. Uma outra questão importante é a diminuição dos ruídos políticos. Ontem mesmo, o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, a questão do Banco Central, né, é uma questão chave nessa questão da confiança. Ele ontem reafirmou que, se for necessário, vai ter aumento de juros aqui no Brasil em setembro por conta de uma inflação que está pressionada. O presidente Lula, ele baixou o tom também, falou, olha, recentemente, se tiver que subir ou cair juro, enfim, meio que normalizando uma questão técnica, dando também mensagem de independência técnica do Banco Central. Então, isso também é importante para afastar qualquer tipo de mensagem que possa afastar investimentos, mostrar risco de interferência política no Banco Central, no controle inflacionário. Então, a gente tem aí um contexto que é bastante favorável. E daqui para frente, Megali, Carlinha, Sheila e nosso ouvinte que está nos acompanhando, o fator mais importante que os economistas têm dito é o dólar. O dólar fechou em 5,41 ontem, chegou a cair abaixo dos 5,40 diante dessa tendência mundial de enfraquecimento da moeda americana, com a saída de investidores lá dos Estados Unidos em busca de rentabilidades maiores, principalmente em países emergentes. Daqui para frente, o dólar é a questão-chave. Se o dólar se mantiver nesse processo de queda, isso vai ajudar na redução da pressão inflacionária e isso vai levar o Brasil a ter um cenário onde a alta de juros talvez não seja necessária. Né? Tem muita gente, a gente conversava aqui ontem, né, Megali, você não tem um exagero, você me perguntou aumentar juros já em 10,5%, com uma inflação na casa de 4%, né? E vários economistas me falam que, de fato, acham
que tem um exagero. Os economistas estão meio divididos. Você vê que o mercado financeiro, na verdade, está muito mais agressivo quando a gente olha os chamados juros futuros, que é quanto que eles estão cobrando para comprar a dívida do Brasil. Os papéis com vencimento em janeiro, por exemplo, já apontam que o juro no Brasil deveria estar em 12%. O risco dessa pressão, né, por alta de juros aí no mercado financeiro é que na hora que a gente vai pedir empréstimo bancário, os bancos olham para esse chamado juro futuro, que é tipo um medidor de risco. Então, o juro está caro e muitos analistas do mercado, o que eu tenho ouvido muito é que a inflação precisa de um pouco mais de juros. Economistas, vários que eu converso, acham que é exagero, que 10,5 seria suficiente. Enfim, a questão é, se o dólar se mantiver baixo, o que eu tenho sentido é que é muito difícil o Banco Central tomar uma decisão de aumentar juro no momento em que o Banco Central americano começar a cortar juro. Então, acho que a gente entra numa toada aí positiva e o que a gente precisa mantenha isso aí, né, é evitar ruídos políticos. A gente tem uma série de questões de calcanhar de Aquiles, a questão fiscal, que a gente fala sempre das contas públicas, não é uma questão resolvida. A gente tem uma série de, né, questionamentos em relação ao Brasil ter responsabilidade fiscal, etc. Essa questão de interferência no Banco Central. O que os analistas me falam, olha, não causando mais marola, né, deixando as coisas como estão, a gente pode surfar nessa onda positiva dos Estados Unidos. Então, tomara que a gente engate realmente nessa onda, e que essa onda venha, né? Porque vocês sabem que mercado financeiro também às vezes cai um pelo e aí, de repente, muda tudo, né? Mas a gente parece que entra numa situação um pouco mais segura do que a gente tinha aí de toada aí de redução de dólar nesse momento e atração de investimentos para o Brasil. Estão deixando a gente sonhar, Carla Bigato. Porque a gente brinca, né? A gente brinca que a gente vai para a Disneylândia, vai visitar o Barão, mas não é isso, né? Não é. É o preço da farinha, é o preço enfim, de itens que afetam a nossa cesta básica. É investimento no Brasil, é o salário valendo mais. Pô, quanto mais estabilidade, quanto mais tédio na página econômica, né, Ju, melhor. Melhor, né? É verdade. Quando tem muita notícia, né? Muita confusão, é sempre ruim, né? Não é bom.